Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 519. O sexto representante. Muito bem. Ele voltou sua atenção para os outros convidados. Começando agora com os deuses, você tem alguma demanda? Shiva ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse se perguntando se deveria falar sobre isso ou não. Eu não tenho escolha, mesmo que seja algo que eu não concorde. Eu sou representante. Tendo tomado uma decisão, ele falou, tenho um pedido relacionado à mitologia grega. Continuar. No mesmo tom neutro, Shiva continuou, há algum tempo, aconteceu um incidente na Grécia. Alguém roubou um artefato divino dos gregos e conseguiu fazer cópias desse artefato. Volk, Evie, Miguel, Aruna, e até mesmo Vlad e seus acompanhantes franziram a testa com essa informação. Embora o artefato divino tenha sido recuperado, as cópias não foram, e o culpado do incidente permanece desconhecido. Victor tinha a pele grossa, um incidente relacionado a ele estava sendo falado, e ele permaneceu distante até exibiu reações levemente chocadas, o mesmo que todos os outros. Os gregos realmente não sabem o que aconteceu, então Afrodite deve ter mantido todos no escuro e apenas devolvido o artefato divino original. Mas quando ela recuperou o artefato divino original, procurei e não encontrei. Acabei de encontrar as cópias. E quem criou as cópias? Victor pensou nas bruxas sendo protegidas por Esther. Eles se tornaram um recurso valioso para o grupo de Victor e, por isso, estão protegidos 24 horas por dia. Para evitar que tal situação aconteça no futuro, o panteão grego propõe que se um artefato divino for roubado e encontrado por uma das facções presentes, ele deve ser devolvido ao seu legítimo proprietário. O organizador assentiu e olhou para todos os presentes. Representantes, levantem a mão para quem quiser apoiar a criação de uma nova regra envolvendo artefatos divinos. Volk, Vlad, Evie e Aruna não levantaram as mãos. Apenas Michael levantou a mão. 2x4 A maioria votou contra. A razão para negar isso? Ele olhou para Volk e Evie. Problemático. Volk respondeu. De fato. Evie nunca apoiaria isso. Se ela colocou a mão no artefato divino, ela preferiria mantê-lo para si mesma. O olhar do homem mudou para Vlad e Aruna. Mesmo motivo. Adicionar mais regras sobre artefatos divinos é inútil. Sem falar que a facção que pegar um artefato divino vai mantê-lo como trunfo. Deuses roubam coisas o tempo todo dos mortais, e quando os mortais roubam deles, eles fazem regras para evitar isso. Hipocrisia no seu melhor. Desculpe, eu nego isso. Ela foi brutalmente honesta, e vale a pena mencionar que ela não tem uma boa impressão dos deuses. PFF. Victor, Agnes, Natasia, Volk e Skartashi mal conseguiram se conter com a resposta brutalmente honesta de Aruna. Aruna. Kuroka beliscou a barriga da mulher. Aruna olhou para Kuroka com um olhar neutro. Ela entendeu que deveria medir um pouco suas palavras. Ela é, afinal, a facção mais fraca. Logo depois voltou a olhar para os seres. Você não parece ter um bom relacionamento com os deuses, garotinha. Shiva comentou com um sorriso trêmulo. Nossos deuses não eram muito sociáveis, e eu percebo que isso não é verdade apenas para os deuses do meu país. Ela olhou para Zeus e Thor com desdém e desgosto. Os homens estavam cobiçando seu corpo descaradamente. Para ela, esses seres não eram deuses. Olhando de volta para o Deus que desde o início sempre a olhou com respeito, e uma leve curiosidade falou, nem todo mundo é como você, Shiva dono. Shiva apenas sorriu sem jeito. Ele entendeu completamente o que a mulher estava dizendo, e valia a pena dizer que a reação dela era esperada. Afinal, sua raça foi tratada como escrava pelos deuses de seu país. Ele estava apenas surpreso que ela fosse brutalmente honesta. Por maioria de votos, a regra foi negada. O homem comentou em um tom sem emoção. TSK. Zeus estalou a língua e olhou para Aruna com hostilidade. A razão? Ela era o alvo mais fácil. Afinal, os outros seres presentes também negaram seu pedido.
Os olhos de Victor e Vlad brilharam com desdém quando viram isso. Vlad pode ter seus problemas e sempre colocar Nightingale à frente de tudo, o que não era errado, mas ele não ficaria parado quando alguém ameaçasse o único parente de sua falecida esposa. Representantes dos anjos, vocês têm algum? Todos olharam para o homem com um olhar questionador. Porque ele parou de repente. Mudanças ocorreram. A expressão em seu rosto era ligeiramente carrancuda. Uma reação que Vlad e Shiva entenderam muito bem. Levantou-se da cadeira e falou em tom neutro, sexto convidado, representando os demônios do inferno. Todos arregalaram os olhos. Os demônios decidiram participar. E aí? Todo mundo sabe que Lilith foi convidada, mas ela está indisponível no momento. A mulher que foi banida da Gênese pelo Pai Celestial. Michael mordeu o lábio e Gabriel mostrou hostilidade. O antigo progenitor dos humanos, agora o progenitor dos demônios. A mulher que detém o título de mãe dos demônios. A deusa dos demônios, Lilith. Ao contrário de antes, a mulher apareceu diretamente na sala de reuniões. Ao contrário da última vez que Victor tinha visto, a mulher parecia completamente diferente. Ela tinha longos cabelos brancos, pele pálida quase tão pálida quanto Alice, dois grandes chifres na cabeça e um corpo voluptuoso que despertava a luxúria de todos os homens presentes. Ela tinha uma longa cauda pontiaguda que chegava ao chão e duas grandes asas que pareciam crescer de seus quadris. Ela era alta, medindo 2 metros, uma irregularidade entre os humanos, mas para os seres presentes. Ela era de estatura média. Ela estava usando um vestido preto com a saia aberta para que ela pudesse se movimentar. O vestido deixou um amplo decote em seus seios. Seus olhos vermelhos sangue olhavam para todos com indiferença. Ela ignorou completamente os olhos hostis dos anjos e até olhou para eles com desdém. Afinal, o sentimento era mútuo. Os olhos curiosos de seres como Ivy e Volk, os olhos lascivos dos dois deuses que pensam com Dick. Os olhos ligeiramente interessados de Shiva. Os olhos cautelosos dos dois vampiros mais fortes. Olhando para alguém, ela viu interesse e uma certa diversão. Victor não pode deixar de pensar na conversa que teve com Adonis quando eles estavam discutindo uma possível maneira de salvar um homem. Basicamente, você deveria foder Lilith. E, lembrando-se disso, ele não pôde deixar de rir divertido, o que pegou a mulher desprevenida com essa reação. Ao contrário de Victor, que estava olhando para isso com diversão, Vlad era cauteloso, muito cauteloso. A última vez que a vi, ela estava amarrada, parecendo derrotada e completamente diferente. Agora, ela está aqui. Vale a pena notar que essa mudança não foi uma mudança bem-vinda para o velho vampiro. Afinal, o que aconteceu? Ela é uma impostora. Afinal, sua aparência mudou muito, mas não há como meu amigo errar as palavras. Imaginar o dono da prisão do limbo errando suas palavras era impossível para Vlad. Algo estava fedendo, e não era Thor. TSK, só resta observar agora. O ritual funcionou, hein? Evie pensou enquanto olhava para a aparência de Lilith. Seguindo Lilith, o rei do inferno, aquele que comanda uma legião de demônios sedentos, aquele nascido dos sentimentos negativos de bilhões de seres. Diabo. Um ser com mais de 5 metros de altura aparece na sala. Ele era completamente vermelho e tinha um peito musculoso, chifres, dentes afiados, garras afiadas, grandes asas demoníacas e uma cauda longa e afiada que parecia perfurar qualquer coisa. Ele era como os humanos descrevem um ser maligno. Ele era demoníaco. Ele era um monstro. Ele era diabo, a encarnação do mal. E ele não veio com boas intenções. Seus olhos brilhantes de más intenções provaram esse ponto. No momento em que o ser demoníaco apareceu, sozinho levantou a cautela de todos os presentes em alguns pontos, exceto o organizador do evento, e Shiva permaneceu indiferente. Lilith falou com sua voz melodiosa que parecia alcançar todos os deuses luxuriosos do homem. Peço permissão para que meu companheiro fale. Um silêncio caiu por alguns segundos. E naquele momento, Victor pensou,
Afrodite é muito mais perigosa do que ela. Victor não sentiu aquela cautela que sentiu quando falou com Afrodite pela primeira vez. Ele mudou muito desde aquela época, e mesmo agora, ele tem uma resistência aos encantos de seres como Lilith. Mas o que ele queria dizer era que Lilith não despertava seus sentimentos de excitação como a deusa do amor fazia. Acho que comparar os dois estava errado. Enquanto Afrodite é uma deusa com conceitos específicos de amor, sexo e beleza, Lilith é mais uma deusa de uma raça, uma progenitora. Primeiro, sente-se, Lilith. A mulher levantou uma sobrancelha. Eu. Sente-se. Sente-se, Lilith. Por um segundo, todos os seres presentes sentiram um arrepio na espinha, e aquele mero segundo foi suficiente para que todos se lembrassem disso. Esse homem não era uma das existências mais poderosas à toa. Não confunda neutralidade com passividade. Se necessário, ele agirá, assim como aconteceu no passado, onde aprisionou vários deuses de vários panteões diferentes. Deuses que, até hoje, ainda estão presos no limbo. Lilith sentiu e se sentou. Você sentiu isso, Victor? Perguntou Skatashi. Sim. Victor há muito perdera o rosto descontraído. Era como se eu fosse um humano normal diante de um furacão. Uma força da natureza, e diante dessa força, eu não era nada. Natásia e Agnes não disseram nada porque sentiram a mesma coisa quando sentiram uma fração da existência desse ser no passado. Mesmo depois de aumentar minha força, ainda não sou nada na frente dele, hein? Agnes pensou enquanto segurava sua espada. Correto. Skatashi respirou fundo e acalmou seus sentimentos quando ela aliviou um pouco de seu aperto em sua lança. Este homem é uma força da natureza, algo que existe para manter a ordem de tudo que existe. Uma força neutra. Isso nunca deve ser provocado. Havia forças neste mundo que o mero pensamento de enfrentá-los era pura tolice, como um humano enfrentando um enorme furacão de categoria 10. Diante dessas forças, o adjetivo chamado força deve ser reavaliado. Mas isso desencorajaria Victor. Ah, claro que não. O termo desistir não existe no dicionário do Victor. Entendo. Uma força da natureza, hein? Eu só preciso me tornar mais forte. Skatashi abriu um pequeno sorriso. Esse lado dele nunca mudou, mesmo quando ela o conheceu. Forte o suficiente para sobreviver a uma força da natureza como ele. Agnes e Natásia apenas abriram um sorriso como se não tivessem escolha. Eu preciso de mais poder. Victor cerrou os punhos quando um sorriso afiado se espalhou por seu rosto. Vlad olhou para trás e viu os olhos de Victor brilhando vermelho sangue. Muito mais. Poder suficiente para enfrentar a força da natureza. Poder suficiente para fazer um furacão um desastre natural. Minha cadela. Eu preciso de mais poder. Os olhos de Victor brilharam com fome, fome de poder. Um novo objetivo final apareceu na frente de Victor. Victor fechou os olhos e controlou suas emoções. Passos de bebê, Victor. Ele se lembrou de não se apressar, um passo de cada vez. Roma não foi construída em um dia, nem uma forca como a daquele homem. Ele é mais velho do que todos os presentes aqui. Um passo de cada vez. Um objetivo de cada vez. Eu só tenho que continuar trilhando este caminho que escolhi. Quando Victor abriu os olhos, não era mais a imensurável força da natureza que estava em sua visão. E sim, uma mulher de longos cabelos ruivos. O que, como ser da natureza, também era imensurável para o atual Victor. O sorriso de Skatashi cresceu quando ela sentiu toda a existência de Victor olhando para ela, apenas ela. Ah, tio, você nunca pode realmente me decepcionar, Victor. Desde o início, você sempre foi assim. E é isso que eu mais amo em você. O coração de Skatashi batia em obsessão e amor. E acima de tudo, felicidade. Felicidade que mesmo depois de sentir o imensurável, ele não desistiu. Assim como ela, ele não desistiu. Ele pode trilhar esse caminho com ela. O caminho de uma força que ela nunca conseguiu alcançar, e ao contrário de antes, quando se sentia perdida. Ela sentiu que com este homem ao seu lado, ela seria capaz de alcançar esse objetivo.
Ela não poderia estar mais feliz. Ah, tio, eu realmente quero levá-lo para um quarto agora. Venha a mim, Victor. Torne-se forte. Derrote-me para que possamos trilhar este caminho juntos. O coração de Scartacha estava batendo como um louco. Neste momento, Agnes e Natasia estavam se sentindo sobrecarregadas. À medida que se aproximavam de Victor, podiam sentir a determinação de Victor. Querida. Natasia cerrou os punhos. Se é isso que você quer, será feito. Os olhos de Natasia ficaram escuros como um buraco negro. Agnes. Sim. Agnes ficou surpresa quando viu o olhar de Natasia. Por que ela está me imitando? Nós precisamos conversar. É. Agora. Mais tarde, eu e você, sozinhos. Ok. Isso foi tudo que Agnes disse antes de virar a cabeça para Victor e sentir seus sentimentos. Primeiro, devo derrotá-la. A mulher que mais respeito, meu mestre, a mulher que me fez a guerreira que sou hoje, Scartacha Scarlet. Depois disso, apenas o meu futuro saberá. Ele riu por dentro. Um sorriso imperceptível apareceu no rosto do organizador da reunião. Assim como o meu administrador da prisão disse. Ele é uma existência interessante. Algum tempo atrás, ele estava curioso porque o administrador de sua prisão, um homem que geralmente fica fazendo seu trabalho, decidiu aparecer na frente de um ser. E agora, ele podia entender por que ele fez isso. Mesmo quando confrontado com uma força da natureza, em vez de vacilar e sentir-se sem propósito, ele se levantou e continuou. Uma determinação inata que nasceu com ele. Uma personalidade que nunca desiste. Parece que no futuro, os grandes jogadores vão mudar, tio. Mal posso esperar por esse dia. Continuando. Representante dos anjos. Michael e Gabriel abriram os olhos ao sentirem o peso na voz do homem. Sentindo que deveria esclarecer alguma coisa, o homem falou. Por favor, mantenha a hostilidade ao mínimo. Qualquer ato de agressão não será perdoado. Se esta regra for quebrada. Então, pela primeira vez desde o início da reunião, o homem com a cara de pôquer abriu um sorriso suave. Minha prisão vai receber os agressores de portas abertas. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 520, Guerra. Qualquer ato de agressão não será perdoado. Se esta regra for quebrada. Então, o homem com a cara de pôquer abriu um sorriso suave pela primeira vez desde que a reunião começou. Minha prisão vai receber os agressores de portas abertas. Um silêncio caiu na área, mesmo que não tivesse um tom ameaçador. Todos para quem o homem dirigia os olhos se sentiam ameaçados. Ninguém queria cair na prisão deste homem. Com o mesmo sorriso gentil, ele disse, eu lhe asseguro. Minha prisão é um lugar que trata todos muito bem. Você gostaria de ter um gostinho de nossa hospitalidade? Ele olhou para os anjos. Muito obrigado, mas devemos recusar, Michael respondeu com um pouco de dificuldade. O olhar do homem caiu sobre os demônios. Nós recusamos. Sério? Isso é uma pena. Embora seu rosto fosse neutro, sua voz tinha traços de decepção. Continuando. Representante dos anjos, você tem alguma demanda? No momento, não temos demanda. Era bastante evidente que Michael queria dizer algo no início, mas com os demônios presentes, ele não estava com disposição para isso. Ele já teria usado sua espada para limpar o rosto desdenhoso daquele demônio se ele não estivesse neste lugar neutro. Muito bem. O organizador olhou para os demônios que deveriam ser os próximos, mas os ignorou e passou para os outros representantes. Representantes de lobisomens, vocês têm alguma demanda? Eu não. O organizador apenas assentiu e olhou para Vlad. Representante vampiro. Nós não temos exigências, Vlad comentou em um tom neutro. O organizador desviou o olhar para Vi. Representantes das bruxas. Recentemente, a bruxa começou a falar depois de pensar um pouco. Um evento que todos sabem aconteceu no Japão. Os olhos de todos caíram em Aruna e Victor, especificamente Victor. Um certo indivíduo causou um grande caos na comunidade sobrenatural. Propõe uma lei para evitar que esse evento aconteça no futuro.
Vale a pena mencionar que a aparência das três condessas e Vlad não eram bonitas agora. Justo, que regra você propõe? Esse indivíduo ofendeu várias facções naquele dia. A bruxa começou a florescer suas palavras. E se não fosse por seu status especial, ele já teria sido julgado. Toda vez que sua palavra era dita, o rosto de Victor distorcia, e distorcia. Ele facilmente viu que a mulher estava usando as mesmas táticas que ele, mas usando sua autoridade. Ele veio até Vlad e disse: peça permissão para falar novamente. A mulher o estava acusando. O mínimo que podia fazer era se defender. Vlad pensou que sim. Justo. Se você está acusando alguém, essa pessoa tem o direito de falar, certo? Que grosseria. Não estou acusando ninguém. Estou apenas relatando fatos. Evie abriu um pequeno sorriso. Se essa pessoa tem uma consciência culpada por seus crimes, isso não é problema meu. Vlad não se importou e olhou para o organizador da reunião. Muito bem. Victor sentiu aquela sensação de liberdade novamente, que veio quando o ser à sua frente permitiu que ele falasse. Testando. Testando. Você pode me ouvir? Todos ficaram confusos por alguns segundos, mas inconscientemente ergueram as sobrancelhas, e isso foi o suficiente para saber que todos ouviam. Mas não era esse o objetivo dessa travessura. Ele tinha a atenção de todos, e isso bastava. Eu matei bruxas. O rosto de Evie tremeu. Eu matei lobos. Volker ergueu uma sobrancelha. Eu matei os humanos. Os anjos foram os que ergueram as sobrancelhas agora. Eu matei o yokai. Agora foi Aruna quem olhou para Victor, mas ao contrário de todos os outros, ela tinha um leve divertimento em sua expressão. Ela não se importava com aquele yokai, afinal, nenhum estava em sua facção. Naquele dia, liderei um genocídio contra a comunidade japonesa pela simples razão de que eles tentaram tirar vantagem de uma garotinha que considero minha filha. Eu matei, e não apenas alguns. 50% da comunidade sobrenatural do Japão morreu naquele dia. Todo mundo que se aproveitou do estado debilitado da minha filha morreu. Todo mundo morreu, e ninguém sobreviveu. Confie em mim, eu garanto. Os olhos de Victor brilharam no final com um brilho vermelho perigoso. Vlad foi quem levantou a sobrancelha agora, e ele inconscientemente agarrou o trono. Victor estava pisando em terreno perigoso com suas palavras agora. E Vlad honestamente não sabia o que faria se algo acontecesse com Victor. Ele estava em conflito. Porque tudo é sempre complicado com esse homem. Ele não pode simplesmente fazer o que eu ordeno. Você está admitindo isso? Perguntou o organizador. Sim. Ao contrário de algumas pessoas, quando faço alguma coisa, não me escondo atrás de regras ou leis estúpidas. Sou dono da merda que faço. Evie apertou a cadeira em que estava sentado e quase a quebrou. Vampiros, yokai, humanos, caçadores, lobisomens, bruxas, demônios. Eu matei todos eles. Um silêncio caiu ao redor. Ninguém esperava que ele levasse a culpa. Afinal, geralmente as pessoas negam ou justificam suas ações. Mas, apesar de ter dado uma razão, foi suficiente para ser uma justificativa. Logo o silêncio foi quebrado novamente por Victor. E daí? Todos os líderes ergueram as sobrancelhas novamente. Os deuses exploraram os humanos e os usaram como se fossem gado. Os olhos de Victor caíram sobre Thor, Zeus e Shiva, seu olhar demorando-se em Zeus por mais tempo do que os outros. Lobisomens, vampiros e humanos usam uns aos outros para seu próprio benefício, e pequenos conflitos sempre ocorrem. Mortes acontecem. Deuses, demônios e até lobisomens exploraram as bruxas e tentaram manter isso em segredo. Bem, vampiros fizeram isso também, mas trazer esse assunto agora é apenas um tiro no pé. Vou lidar com eles no futuro, para que não venha morda minha bunda. O que? Antes que Via pudesse dizer qualquer coisa, Victor pegou em sua bolsa e tirou alguns documentos que agora, deusa favorita havia lhe dado. Documentos que a deusa lhe deu como contramedida que, assim como Zeus, servia para manter a bruxa na coleira. Eu estou realmente fodido, devo muito a essa mulher.
Apesar de pensar isso, ele não se sentiu preocupado. Logo ele pegou aqueles documentos e os jogou na cara de Vi. Você é uma rainha, mas nem sabe o que acontece com seu próprio povo. Que grande rainha você é! Victor falou com desdém. Isso. Ela apertou os papéis em sua mão. Esses documentos condizem com o relatório que eu tinha no passado. Ela estava irritada por aqueles seres terem se aproveitado de seu povo, o que ela jurou que nunca aconteceria como no passado. Mas ela também estava irritada porque se essas bruxas estivessem sendo exploradas, alguns segredos poderiam ter vazado. A probabilidade era muito alta. Se as bruxas tivessem sido exploradas e morressem, ela teria ficado puta, mas não como agora. Evie olhou para Volquizeus enquanto seus olhos brilhavam. Bastardos que não podem controlar seu povo. Ela os faria pagar por isso. Ah, ela definitivamente os faria pagar por isso. Mesmo sabendo que estava sendo manipulada por Victor agora, ela não se importava. Já estava além do limite de apenas ser morto como um porco por Victor. Segredos devem permanecer secretos. Seus olhos também não deixaram de cair em diablos. Maldito demônio, eu vou fazer você pagar por isso. O preço que você pagará será pesado, mais caro do que antes. Não tente ser o que você não é. Todos nesta sala têm sangue nas mãos, alguns muito mais do que outros. Não estou aqui tentando culpar ninguém ou medir o tamanho de nossos paus. Afinal, essa é uma disputa sem sentido. Porque todos os presentes sabem que meu pau é o maior. Ah, o grandalhão ali não conta. Ele provavelmente não tem um. PFF. Lilith quase riu, mas conseguiu manter sua cara de pôquer. Diablos não se importou com o comentário insignificante. Este homem realmente tem bolas, ele não tem decência. Todos os outros pensaram. Uma declaração muito ousada que você falou. Volk não pôde deixar de falar. É apenas a verdade. Victor deu de ombros, não se importando com o olhar irritado de Volk. Ele nem vacilou quando soube que os lobos morreram, mas quando sua masculinidade foi questionada, tornou-se pessoal. Eu cometi genocídio e matei todos os culpados. Bem, eu os torturei também, mas ninguém precisa saber disso. E daí? O que há de novo e surpreendente nisso? Você não fez isso antes. E vamos ser honestos. Victor se aproximou de Vlad, abriu um sorriso de comedor de merda e disse: fui generoso. Ele tocou os ombros de Vlad e disse: se meu velho amigo Vlad tivesse ido, o que você acha que teria acontecido? Victor olhou para Shiva. Desgraçado. Não me toque, não sou sua porra de amigo. Vlad gritou em sua mente, mas ficou em silêncio. Afinal, qualquer plano que Victor estivesse fazendo estava funcionando. Ele tinha acabado de tornar a Rainha das Bruxas hostil às outras duas facções e possivelmente fez inimigos com outras também. Mas isso era vida. Vlad teria destruído o país inteiro. E o que teria acontecido a seguir? Esta reunião ia acontecer. Você teria julgado Vlad por isso? O sorriso de merda de Victor cresceu. Vlad ergueu a sobrancelha e olhou para todos os presentes. Vale mencionar que ele também estava curioso sobre esse possível futuro. Victor olhou para o organizador. O sorriso do organizador cresceu imperceptivelmente. Ele entendia claramente o que Victor estava fazendo. Mas como parte neutra, ele deve permanecer neutro, mesmo nesse tipo de situação. Mesmo tão jovem, ele é tão experiente. Será por causa dessa alma? Sim, ele seria julgado. Este crime não ficaria impune. Afinal, Vlad teria destruído uma mitologia inteira. Victor assentiu com satisfação e continuou. E qual é o resultado mais possível desse julgamento? Nada iria acontecer. Oh, eu me pergunto por que isso acontece. Você pode me responder, Lord Volk. Porque ele é forte. Ele respondeu naturalmente. E isso só fez o sorriso do organizador, Vlad Shiva se contorcer. O lobo acabou de cair na armadilha. PFFT. Victor soltou os ombros de Vlad e começou a rir enquanto segurava sua barriga. Era como se tivesse ouvido a piada mais engraçada de sua vida. Inconscientemente, o controle de seu corpo caiu um pouco,
e seu cabelo cresceu até a cintura, que era seu comprimento normal. Victor levantou o peito e sorriu. Seu cabelo parecia desafiar a gravidade, e seu rosto estava totalmente distorcido. Na verdade, nada teria acontecido porque ele é forte. É precisamente porque ele é forte que nada teria acontecido. E essa é a única regra verdadeira que todos os seres sobrenaturais seguem. Porque o Senhor Shiva está representando todas as mitologias. Porque ao contrário do Rapist King Ali, o homem é forte e tem uma personalidade justa. Uma veia saltou na cabeça de Zeus. Porque a velha bruxa não tentou me atacar. Porque ela tem que proteger seu rosto enrugado, afinal. Evie apertou os olhos para Victor. Alguém tem que calar a boca desse homem. Aquele maldito tagarela. Irritada era um eufemismo para como Evie estava se sentindo agora, e com esse relatório em suas mãos, sua irritação só aumentou. Porque eu sou um vampiro conde de Nightingale. Atacar-me sem uma desculpa é pedir ao meu velho amigo Vlad para fazer alguma coisa. Ele tocou ambos os ombros de Vlad. Mais uma vez, eu não sou seu maldito amigo, seu pedaço de merda. Pare de me culpar. Alguém cale a boca dele. Depois de pensar um pouco, ele percebeu que ele era o único que poderia fazer isso. Vencedor. Mas ele agiu tarde demais, quando o Victor começou a falar. Bem, foda-se. Porque aquele grande demônio malvado não disse nada ou fez nada até agora. Ele apontou para Diablo. Pela primeira vez, o demônio olhou para Victor com os olhos completamente vermelhos. Porque ele está morrendo de medo desse homem. Victor apontou para o organizador da reunião. Era oficial. Se Victor não era um inimigo dos demônios antes, ele era agora. Ar quente saiu da boca de Diablo, e seu olho irritado provou o quão furioso ele estava. Se Victor não era inimigo de Zeus, ele era agora. E se a bruxa não queria a cabeça dele antes, ela queria agora. O único que permaneceu indiferente, e um pouco divertido, aborrecido com tudo isso, foi Volk. Apesar de estar irritado por ter matado seus parentes, ele gostou muito da personalidade de Victor. Os outros que ficaram indiferentes a isso foram Shiva, Aruna, os dois serafins e até Lilith. Ele realmente era talentoso em fazer inimigos e aliados ao mesmo tempo. A voz de Victor morreu de repente, mas todos podiam vê-lo rindo enquanto as três condessas ao lado dele pareciam dizer algo a Victor, e o que quer que ele respondesse fez duas das mulheres rirem, até Skatasha abriu um pequeno sorriso. Pela expressão descontente de Vlad, todos podiam ver que algo estava acontecendo. Inconscientemente, todos olharam para o organizador. Você pode nos permitir ouvi-lo um pouco mais? Estamos muito curiosos sobre o que eles estão falando. Seus olhos pareciam gritar. Eles realmente queriam dizer isso, mas não podiam. Representante das bruxas, você deseja acrescentar alguma coisa? Não, eu não tenho nada a acrescentar, Evie respondeu neutra, ainda um pouco irritada. Ela olhou para Victor e pensou, vou fazer isso sozinho. Depois que esta guerra acabar. Ela não poderia cuidar de Victor enquanto o grande bolo chamado Terra estivesse disponível. Muito bem, as alegações do representante das bruxas serão removidas do registro. Seguindo em frente. Ele olhou para os demônios. Representante dos demônios, você tem alguma demanda? Sim, e peço permissão ao meu parceiro para falar. O homem apenas assentiu e olhou para Diablos. Nesse momento, Victor e todos os presentes olham para Diablos. Ar quente saiu da boca do demônio quando ele abriu a boca, e uma voz sinistra sacudiu o lugar e enviou sentimentos terríveis às almas de todos mais fracos que ele. A China caiu. Ele levantou a mão direita, que só poderia ser descrita como garras demoníacas, e um portão vermelho apareceu, e esse portão mostrava o lugar que já foi Pequim. O silêncio caiu ao redor da sala, mas ao contrário de antes, que era um silêncio divertido e chocado, o silêncio era mais severo e ameaçador. Em poucas palavras, o que podia ser visto poderia ser descrito como inferno na terra, uma visão que até deixou Victor enojado. E ele não estava sozinho, Skatashi, Agnes, Natasia,
Vlad, Volk e praticamente todos com senso de honra em uma luta ficaram enojados ao ver essa imagem. Não havia honra, era apenas infernal. As ruas foram destruídas, e as criaturas demoníacas estavam caçando humanos por esporte. A visão de Victor pegou uma criança sendo capturada por um demônio e se tornando o lanche daquele demônio. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue. Ele não gostou disso. Ele pode ser um monstro, mas mesmo aquele monstro tinha uma linha que ele não ousava cruzar, e isso eram crianças. Scartash teve os mesmos sentimentos. Foi ela quem ensinou a Victor os valores de um guerreiro, e essa visão não tinha isso. Não tinha valor, era apenas desprezível. Por outro lado, pensou Vlad. Como isso é possível? Como a China caiu, e não sabemos de nada. Aqueles deuses foram derrotados pela corrupção deste demônio. A cabeça de Vlad está girando mais rápido que o normal. Nos planos de Vlad, a China, se atacada, deveria ter durado mais. Os deuses daquele lugar não eram fracos, nem sua comunidade sobrenatural. Mais importante, como essa informação foi escondida. Os seres sobrenaturais tinham informantes espalhados por todo o planeta, e ninguém saber disso era estranho, muito estranho. A Rússia também caiu. A imagem mudou para Moscou. E assim como antes, o silêncio ficou ainda mais ensurdecedor. A imagem na frente deles parecia ser uma cópia de Pequim. Tudo foi destruído. Minhas tropas entraram na Europa e estão indo para a Ucrânia, Finlândia e Suécia. 3 portais apareceram no céu, mostrando demônios gigantes andando, voando e contaminando todo o local. A terra estava se transformando em um inferno literal. Thor estreitou os olhos. Esse maldito demônio está muito perto do território nórdico. Todo pai sabe disso. Meus demônios na Argentina, Brasil e África já começaram a marchar. Mais uma vez, ele mostrou imagens. Para diabo, mostrar tudo isso não interferiria em seus planos. Seu projeto já havia progredido a um ponto em que ninguém poderia interferir a menos que destruíssem todos os demônios e ele incluído. Qual é o seu objetivo com tudo isso, diabos? Eu não acredito em alguma desculpa de merda como a destruição da raça humana. Volk estreitou os olhos. Meus objetivos estão além de sua compreensão. O lobo rosnou em desaprovação. Ele não gostou da resposta. Você quer ser devorado, demônio? Seus olhos brilharam e seu cabelo começou a desafiar a gravidade. Seus dentes se tornaram presas afiadas que pareciam capazes de devorar tudo. Diablos ignorou o homem e o tratou como insignificante. A guerra começou. Uma guerra tão devastadora quanto a que ocorreu nos tempos primitivos da Era do Gênesis. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.